Olá, meu irmão. Eu estou gravando essa videoaula para falar com você a respeito de um assunto de suma importância para nós como marido, como homens, né, dentro do nosso lar, de como nós vivermos a vida comum do lar com discernimento, como a palavra de Deus vem nos instruindo aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, a qual Pedro vem dizendo assim, ó: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amados, nós entendemos aqui dentro desse versículo, né, que essa palavra viver a vida comum do lar com discernimento está relacionada ao homem e não à mulher, né? Pedro, ele vem dirigindo essas palavras aqui ao marido, e é importante você e eu entendermos isso daí, porque hoje é comum nós vemos dentro dos lares, né, o marido culpando a esposa, condenando ela porque ela não sabe como lidar com a situação dentro de casa. E isso gera sérios atritos, sérios problemas no relacionamento, né? Então, o que eu quero trazer aqui para você é algumas colocações aí para te ajudar a viver essa vida comum do lar. E eu vou estar projetando aqui do meu lado, né, algumas informações aí para você acompanhar junto comigo também nessa videoaula. Agora, o que é essa vida comum do lar, né? Nós vemos aqui três observações, eu quero compartilhar com você aqui três observações que vai nos ajudar a entender isso daí. Primeiro, viver a vida comum do lar é você viver em íntima comunhão com a sua esposa. Interessante que quando se fala de íntimo, está falando de algo profundo. Então a tua comunhão com a tua esposa tem que ser algo profundo. Em segundo lugar, nós vemos que o marido ele tem que prestar atenção na sua esposa e perceber o que se passa dentro dela, né? Será que você tem feito isso daí, meu irmão? Será que você tem percebido aquilo que passa dentro do coração da tua esposa? E em terceiro lugar, haja de uma maneira que demonstre que você a estima profundamente, né? É importante essa valorização, você demonstrar para tua esposa que você a estima. Talvez você pode até pensar assim, como que eu vou saber a forma de encorajar minha esposa a partir das escrituras? Eu vou fazer aqui algumas observações e nós vamos analisar justamente isso. Primeiramente, o que é necessário para que você faça com que a tua esposa seja encorajada a partir das escrituras? Vocês devem viver juntos, né? Viver a vida comum do lar. Hoje é comum o marido morar fora para trabalhar, a esposa morar em outro lugar, em outra casa ali para ter, né, um alcance financeiro melhor. Então isso daí gera problema, porque o casal, eles têm que estar juntos, não importa a situação que eles passem, que eles enfrentam, tem que estar juntos. Não é errado, né, o casal lutar para conquistar bens materiais, não é errado isso, mas precisam estar juntos, porque se não estiverem juntos, vai ter problema, né? E você viver a vida comum do lar, é importante aqui nós analisarmos alguns pontos, né? Porque essa palavra viver, ela é um termo grego que significa comungar, e isso daí nos dá um substantivo de comunidade. Então o casal tem que viver, a família, né, tem que viver aí uma comunidade, e Pedro ele está dizendo aqui que o marido deve viver com a sua esposa em uma única vida compartilhada, né? O que seria essa vida compartilhada? É que tudo aquilo que é meu é da minha esposa. Isso é compartilhar. Veja que uma comunidade eles vivem assim,
né? Ali ninguém tem nada, tudo é de todos. E dentro da nossa casa tem que ser assim também. Você, meu irmão, é você entender que tudo aquilo que é seu é da sua esposa. Não tem essa de meu salário, teu salário, meu carro, teu carro, minha casa, tua casa. Não existe isso. Agora, às vezes o marido ele briga com a esposa porque ela comprou algo e não falou com ele. Mas às vezes também o marido faz dívida e não fala com a esposa. Então por que condenar ela, brigar com ela por algo que ela comprou e não falou, né? Sendo que ele faz dívida e não fala com ela. Então o correto é o que? Ambos sentar juntos, conversar a respeito daquilo que vão comprar, que vão se endividar, para que não haja essa confusão, esse atrito. Viver a vida comum do lar é justamente isso, né? Os maridos devem se interessar pelas coisas que as esposas interessam, né? Será que você tem interesse por aquilo que é de interesse da tua esposa, meu irmão? Olha só, os cônjuges devem passar tempos juntos e viver no mesmo ritmo, né? Hoje o que a gente vê acontecendo dentro dos lares é o que? O marido chega do trabalho, ele toma seu banho, senta, assiste seu jornal, janta, né? E vai deitar e dormir, enquanto que a esposa está ali cuidando dos filhos, está ali fazendo janta, lavando as louças, limpando a casa, e aí a hora que ela vai para a cama, né, o marido já está dormindo ali, então isso começa a gerar problema no relacionamento. O conselho aqui é o quê? É que ambos, né, estejam em um só pensamento, em um só ritmo, né, para que eles tendo isso daí em mente, quando eles forem para a cama, os dois vão juntos, no mesmo horário, né? Ali eles vão ter um momento para conversar, um momento para orarem juntos, e assim então a vida deles vão ser abençoada. Talvez você pode até dizer assim, mas isso daí não tem nada a ver, né? Isso daí não precisa ser dessa forma, cada um faz ali a sua oração, não precisa orar juntos. Tudo bem, eu até concordo com isso, né? Cada um fazer a sua oração ali, porque a Bíblia nos ensina que quando formos orar, temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e em segredo falar com Deus, né? Mas é importante que o casal pelo menos converse, né, sobre aquilo que eles devem orar, que cheguem ali em um comum acordo. E por que eu passo isso para vocês? Porque a Bíblia diz assim que o que dois ligar aqui na terra é ligado no céu. Então o casal conversar sobre o que orar é muito importante, né? É necessário isso. É muito valioso para o casal eles conversarem à noite antes de dormir, né, e orarem juntos, né? E é interessante também eles começarem o dia com incentivos à oração, né? E como isso daí poderia funcionar? Analise junto comigo. Você, meu irmão, às vezes você está atravessando um momento difícil lá no teu trabalho. Então, de manhãzinha, antes de você sair para trabalhar, converse com a sua esposa. Fala, olha, meu bem, está acontecendo isso, estou atravessando um momento difícil lá no meu trabalho. Eu gostaria que você estivesse orando nesse objetivo, né? Exponha para ela ali o que está acontecendo. Ou então você tem que tomar uma decisão difícil naquele dia, coloque diante dela, olha, meu amor, está acontecendo assim, vou ter que tomar essa decisão hoje, esteja orando por mim. Isso daí você vai estar criando ali um momento, um incentivo para que ela esteja orando por você, porque aí no decorrer do dia dela, quando ela lembrar, nossa, meu marido está passando por um momento difícil lá no trabalho, ela vai orar, ela vai clamar, ela vai interceder. Mas cadê que isso acontece hoje? Aí o marido às vezes quer cobrar da esposa porque ela não ora, né? Ela não busca a Deus, ela não lê a palavra, mas ele não dá ali um incentivo para ela orar. Então é importante você, meu irmão, conversar com a tua esposa, falar para ela o que está acontecendo lá no teu dia a dia, no teu trabalho, e isso vai criar um incentivo para ela orar. Agora, o que nós percebemos na sociedade, principalmente
cristã é que isso daí tem sido ultrapassado, né? As pessoas já não se importam mais, já não conversam mais, já não há mais aquele diálogo e aí acaba então perdendo, né, aquele incentivo para orar e depois vem as cobranças, né? E é errado isso. Então, o problema está sendo onde? Em quem? Em mim e em você, como marido, como homem, às vezes não falamos para a esposa aquilo que está acontecendo na nossa vida. Agora, você viver a vida comum do lar é você ter aí com ela essa comunhão, né? E Pedro, ele está sugerindo aqui que o marido que vive em comunhão com a sua esposa será mais capaz de ministrar a ela. Então, se você tem essa comunhão com a tua esposa, você vai orar por ela, você vai clamar a Deus pela vida dela, e isso vai fazer muita diferença. Agora, a segunda colocação que nós vemos aqui é que o marido tem que viver a vida comum do lar com discernimento. Isso é importante. E o que seria esse discernimento? Como explicar isso para você? Você viver com discernimento é você prestar atenção na tua esposa. Será que você tem feito isso? Será que você tem prestado atenção naquilo que se passa dentro do coração da tua esposa? Pedro, ele está dizendo aqui que os homens devem viver com as suas esposas com discernimento. É importante você saber isso daí, meu irmão, você saber aquilo que passa no coração dela. E eu quero fazer aqui um teste com você. São só 2 perguntas, né? E eu gostaria que você respondesse com sinceridade para você mesmo. A primeira pergunta é: você será capaz de fazer um esboço da agenda da sua esposa para aquele dia? Você sabe o que a tua esposa vai ter que fazer amanhã? Você é capaz de esboçar aí o que ela tem que fazer, quais são as responsabilidades dela para aquele dia? Às vezes o marido não sabe disso. Aí a segunda pergunta aqui: você consegue identificar pelo menos uma questão importante que esteja na mente e no coração dela, trazendo medo, frustração e preocupação? Você consegue identificar isso, irmão? Às vezes o marido nem sabe o que está preocupando a esposa, né? Às vezes vê ela nervosa ali, estressada, e não se interessa em procurar saber o que está acontecendo com ela. Então isso daí vai trazer problema. Agora, viver com discernimento é você prestar atenção, e a maioria dos maridos não tem a menor ideia, né, do que está acontecendo aí na agenda da sua esposa, e muito menos, né, dos desafios que pesam aí no coração dela. A maioria dos maridos não sabe disso porque não se interessam, não presta atenção nela. Então é importante que você esteja atento. Talvez você pode até dizer assim: mas como que eu vou saber o que está acontecendo no coração da minha esposa? É simples, é só você perguntar para ela. Né? Pergunte a ela e ela vai responder para você. Mas como você vai perguntar para a tua esposa? Né? Talvez você diz: como eu vou perguntar? É simples, olha só. Diga para ela assim: querida, há alguma coisa sobrecarregando aí o teu coração? Ô meu irmão, você já chegou na tua esposa e fez essa pergunta para ela? Quantas vezes você viu a tua esposa aí aflita, angustiada, triste, e você chegou diante dela e perguntou: o que está acontecendo? Se o marido vive em uma íntima comunhão com a esposa, provavelmente, né, ele nem precisará perguntar para ela mesmo já vai se abrir, já vai ali expor para ele o que está acontecendo no dia a dia. Agora, por que que isso não acontece, irmãos? É porque às vezes o marido é estúpido e é sem educação, e isso daí vai gerar o quê? Em traição. Né? Quando o marido é sem educação com a esposa, é estúpido, isso daí vai ser aí um indício para traição no relacionamento. Então não seja esse tipo de homem, né? O marido deve saber o que está acontecendo no coração e na mente da sua esposa e prestar bem atenção nela para que ele possa ministrar a ela em oração e com a palavra de Deus. É importante você, meu irmão, saber aquilo que passa no coração da tua esposa. E aí você vai poder ministrar ela com a palavra de Deus. Interessante que a Bíblia fala aqui no livro de Provérbios que a palavra dita a seu tempo
é como maçã de ouro em salvas de prata. Então, quando você sonda a tua esposa, quando você presta atenção nela, você vai saber o que passa dentro do coração dela. E aí você vai poder chegar com a palavra de Deus e ministrar a palavra certa na necessidade que a tua esposa está. Hoje nós vemos muitos maridos cristãos que descarregam ali a Bíblia em cima da mulher, né, mas não sabe o que passa no coração dela. Então ele fala palavras erradas na hora errada, né, e isso não vai edificar. Então é importante que você conheça aquilo que passa dentro do coração dela. E para isso daí você precisa mostrar honra para a tua esposa, né? E o que seria mostrar honra? É você tratar a sua esposa com dignidade. O que seria essa palavra dignidade? Como nós vamos aqui traduzir essa palavra? Olha só, o ponto aqui não é que o marido deve ser cortês e educado com a sua esposa. De maneira alguma, não é esse o ponto. Isso é uma obrigação minha e sua. Nós devemos ser assim com as nossas esposas, né? Cortês, educado. O que a gente mais observa hoje é que às vezes o marido ele é cortês, ele é educado com as mulheres lá fora, né? E às vezes ele é sem educação, ele é estúpido, né, com a esposa. E isso vai ter problema, você está invertendo o papel, né? Não adianta nada você ser cortês, educado, amável com as mulheres lá fora, com as pessoas lá fora, se você dentro de casa é sem educação, né, é estúpido com a tua esposa. Você está fazendo um papel errado e as suas orações não são respondidas. Então é importante você pensar nisso, meu irmão. Agora, a melhor tradução aqui para a palavra dignidade, né, é estimá-la, tá? É você estimar a sua esposa. Essa palavra ela é um termo grego, né, a qual é usada aí para expressar o valor atribuído a um objeto no mercado. Então é importante nós ressaltarmos aqui, né, e analisar o seguinte: Pedro, quando ele escreveu essas palavras, ele escreveu na língua grega, né? Então quando ele fala para o marido que ele deve tratar a sua esposa com dignidade, ele está dizendo: olha, vocês precisam estimá-las. E aí quando ele fala nesse termo estimá-las, ele está usando aí o termo time, que é justamente como eu disse para você, né? Era ali algo atribuído a um alto preço de objetos no mercado. Então o que você precisa entender é que a tua esposa ela tem um alto preço, por isso que você tem que tratá-la com dignidade. Agora, o marido deve demonstrar à sua esposa que ele a valoriza grandemente e que ela é preciosa para ele. Meu irmão, será que a melhor maneira de nós fazermos isso daí é presentear as nossas esposas com flores e joias, né? Será que isso daí vai demonstrar o valor que a tua esposa tem? De maneira alguma, irmãos. Não é disso que a nossa esposa precisa. O que ela mais precisa, né, o principal caminho aqui é através de dois primeiros mandamentos que Pedro vem ensinando aqui, que é o nosso tempo e a nossa atenção. Quando você tira o teu tempo para estar junto com a tua esposa, e quando você dá atenção à tua esposa, você está demonstrando a ela o quanto ela é importante para você e o quanto você a estima. Olha só, amados, é algo que não te custa nada às vezes, né? Você tirar um tempo para estar junto com a tua esposa, você dar atenção a ela, né? Isso vai valorizar a tua esposa. Os maridos hoje não tiram esse tempo e nem dão a atenção devida para suas esposas. E o resultado é trágico, meu irmão. Olha só o resultado disso daí, né? Se você não dá o teu tempo para tua esposa, não dá a atenção devida, você pode ter certeza que tem alguém lá fora fazendo isso daí. Porque a mulher, ela precisa colocar para fora aquilo que está dentro dela, aquilo que está torturando, né? Aquilo que está preocupando, causando medo, frustração no coração dela. Ela tem que pôr isso para fora. E aí, se você não senta para ouvir tua esposa, alguém lá fora está fazendo isso e você vai ter problema no teu relacionamento.
relacionamento, né? Se ela vai conversar com as amigas, que talvez não é cristã, e vai expor isso daí para as amigas, elas vão dar conselho errado. E aí você está perdendo a oportunidade de ministrar a palavra ao coração dela, a orar por ela. Então é importante que você tire um tempo da sua vida para tua esposa, que você dê atenção para tua esposa, e isso vai valorizar. Agora eu quero perguntar aqui para você: você quer reconquistar a sua esposa? Se você quer fazer isso, meu irmão, mostre a ela que você é um bom marido. Faça a tua esposa sentir isso, que você é um bom marido. E como você vai fazer isso daí? Chega então diante da tua esposa e pergunte a ela: meu amor, o que te faz com que você sinta valorizada? E quando você fizer essa pergunta para ela, né, leve a sério aquilo que ela vai ter para te dizer, meu irmão. Isso daí é você viver uma vida comum do lar. E para mim concluir essa videoaula aqui, eu quero levar você a refletir o seguinte. Vemos que um marido comprometido em ministrar a sua esposa, ele fará mais do que apenas tentar fazê-la sentir bem, né? Ele se envolverá com a vida dela e permanecerá envolvido. Isso daqui faz toda a diferença. Porque hoje nós percebemos o seguinte: o marido às vezes ele até se envolve com a vida da esposa, mas é só naquele momento ali. Ele não permanece envolvido, ele não se interessa pela vida dela. E o marido então que quer reconquistar a sua esposa, né, ele dará a atenção a ela e compartilhará da sua vida com ela. Então é importante você compartilhar da tua vida com a tua esposa, meu irmão. Agora, para mim terminar, nós temos o conhecimento mais íntimo da nossa esposa. Nós podemos ministrar a ela a palavra de Deus nas áreas em que nós sabemos que lhe causa medo, dúvida, frustração, preocupação, né? Quando você conhece bem a tua esposa, você vai poder ministrar isso a ela, né? E quando você ministra a palavra de Deus de uma maneira correta, de uma maneira que vai edificar ela, isso daí vai fazer com que a fé dela seja edificada e o amor também no coração dela seja edificado. E também isso daí ajudará ela a identificar-se com Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você possa praticar aquilo que você ouviu hoje.